É um prazer estar aqui. Eu sou o Alessandro, CEO da Soft Focus, e vou falar um pouquinho sobre o ProAgro Fácil, um projeto selecionado pelo LIFT. Gostaria do... Bom, a gente tem falado bastante de tecnologia, termos difíceis, né? Eu vou tentar ir lá para a base e a gente tentar entender um pouquinho do nosso negócio. O agronegócio tem um grande impacto na economia brasileira, né? Todos concordam com isso, sim ou não? O PIB do Brasil, em 2017, teve um acréscimo de 1% em relação ao ano anterior. E como é que foi esse acréscimo em relação ao PIB do agronegócio? Cerca de 13%. Então veja o quanto que o agronegócio é importante, foi importante inclusive para sustentar o PIB, o crescimento do PIB nesse ano. Em 2018, para vocês terem uma ideia do quanto que o agronegócio é importante para o PIB nacional, ele foi equivalente a 21,1% de todo o PIB. Se a gente trazer só para o setor agrícola, né, extraindo a questão agropecuária e também indústria, a gente vai estar falando de 15,5% do PIB, é totalmente responsabilidade desses caras aqui, dos agricultores. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue garantir o sucesso do empreendimento agrícola, já que dependemos do sucesso deles? O crescimento do Brasil depende do sucesso do setor agrícola. Bom, existe uma situação muito complicada. O setor agrícola ele depende também e ele sofre de alguns riscos, como riscos climáticos. Nós temos lá alguns fatores de risco, como seca, chuva excessiva, geada, ventos, pragas. Tudo isso não está na conta do produtor, ele não tem culpa disso. E muitas vezes isso pode acarretar numa quebra de safra ou numa baixa produtividade. Diferente de um sistema comercial e industrial, onde você pode estar, durante todo o ano, remodelando a sua estratégia de venda e de produção, no setor agrícola você tem as safras. Tem alguns momentos que você pode dar certo ou não. Quando as coisas dão errado, o que você faz? No setor agrícola, nós temos esse déficit, esse grande risco. E aí, a importância de você ter o seguro rural. Se não tiver o seguro rural, esse produtor que for prejudicado por algum problema climático, ele certamente pode, inclusive, sair da atividade rural, ocasionando o êxodo rural. E isso não é o que a gente quer, a gente sabe a importância de manter o pessoal lá. Bom, o seguro rural, por conta da sua importância, acaba sendo uma política econômica do governo. A gente tem lá o subsídio do governo para poder fazer com que isso aí chegue lá na ponta. E aí que entra o ProAgro, né? Quando vocês falaram, quem não conhecia, o ProAgro é exatamente isso, é um programa para garantia da atividade do agronegócio. Então, o ProAgro é um programa do governo e que busca garantir que o produtor seja amparado em situações onde há uma quebra da sua safra. Bom, rapidamente aqui, como é que está se comportando hoje o ProAgro no Brasil? O ProAgro, quem aprova as normas do ProAgro é o Conselho Monetário Nacional, onde o Banco Central tem o papel de administrar todo o programa e os recursos governamentais, então é dinheiro público, por isso da importância que a gente tem de cuidar muito bem de tudo que é trabalhado a nível de ProAgro. Os bancos e as cooperativas, onde a gente chama de agente ProAgro, têm a responsabilidade de operacionalizar isso lá na ponta, fazer chegar esse seguro lá para o produtor e operacionalizar todo o processo. E o beneficiário é quem recebe, né? Contrata e recebe o benefício quando tem que ser acionado em caso de problemas na sua lavoura. Alguns dados desse mercado, para vocês entenderem. A gente está falando de mais de 20 instituições financeiras no Brasil que são autorizadas a operar o crédito rural. Nós temos lá um total de 41 bilhões em risco segurado nos últimos 4 anos. Ou seja, as lavouras que tiveram seguros, né? E mais de 1 milhão de operações de crédito rural que tiveram amparo no ProAgro nos últimos 4 anos. Além disso, na safra vigente, para vocês entenderem, temos lá 330 mil adesões ao ProAgro só na última safra. Nem sempre que você tem adesão ao ProAgro, ao seguro, você aciona ele, né? Mas, para ter uma ideia, em torno de 10% de todas as vezes que é segurado, você tem um acionamento.
Isso é um volume que parece bastante, mas se você for comparar com mercados como o americano, por exemplo, hoje 92% de toda a safra americana é segurada, tem seguro rural. Aqui no Brasil, a gente não chega a 24%. Então, é um mercado que tende a crescer muito, basta a gente mudar a cultura, né, tanto do produtor quanto das instituições financeiras para isso. O que impede essa cultura de acontecer? Aqui está o grande problema que a gente identificou. As instituições financeiras, os agentes pro-agro, eles têm muita dificuldade de operacionalizar isso. É muito complexo, é muita normativa, atender esses prazos regulatórios é cada vez mais difícil e fica tudo na mão da instituição financeira para regular isso. Então, a nossa solução é justamente tornar isso tudo muito mais fácil, por isso do Pro-Agro Fácil. A gente quer transformar toda a maneira com que essas instituições operam e controlam o Pro-Agro, tornando ela algo mais simples, mais fácil de utilizar, que o processo seja ágil e que acabe dando um bom resultado lá para o produtor na ponta. A nossa solução, conhecendo um pouquinho dela, a gente utilizou o projeto LIFT para poder justamente aprovar muito do que foi desenvolvido. Já é uma solução operacional, já está funcionando em algumas instituições. O foco dela é principalmente trazer muita informação gerencial para ajudar a instituição a poder tomar boas decisões a respeito da operação do Pro-Agro. Ela facilita muito para que as agências lá na ponta, as cooperativas e agências possam ter melhor visibilidade sobre cumprimento de prazos, o que está sendo, o que eu tenho que fazer nesse exato momento. Nós centralizamos toda a parte de documentação, então é muito tempo hoje perdido com documentação indo para lá e para cá, então na ferramenta você acelera isso. Nós automatizamos todo o processo de leitura de documentações fiscais comprobatórias, que é um grande dor do processo. Clareza para todas as entidades envolvidas, inclusive os peritos que vão a campo para fazer a comprovação das perdas, com agendamento e controle dessas informações. E o grande diferencial é os cálculos todos automatizados para fazer a parte de julgamento, para tornar o processo mais transparente, mais justo, para que todas as instituições tenham uma forma mais homogênea de fazer esse processo. Nós estamos altamente integrados ao SICOR, que é o Sistema de Registro de Informações de Crédito. Então, a gente tem uma solução que é totalmente plug and play, qualquer instituição financeira pode utilizar a partir do dia 1º. Começa a utilizar já a solução sem se preocupar em integração com a sua solução atual. E tivemos uma quantidade de números assim bem interessantes para trazer aqui para vocês conhecerem os impactos da solução em algumas instituições. Por exemplo, algumas instituições levavam cerca de 1h30, em média, para fazer uma análise de um julgamento. Com a solução Pro-Agro Fácil, isso cai para até 30 minutos. 8 horas por dia eram gastos para fazer toda a parte de comprovação fiscal, leitura de documentação fiscal. Com o nosso sistema, isso vai a 0, porque é automatizado. Tempo para localizar o dossiê. Muitas vezes, esses dossiês, quando o Banco Central vai fazer uma auditoria, tem que achar um documento, até 10 minutos a gente viu cenários onde isso acontecia. Com a nossa solução, em 3 segundos, você encontra qualquer documentação que faça parte do processo. Gastos que aconteciam para a tramitação de documentação, como envio de SEDEX para cá e para lá, isso reduzido a 0, uma vez que toda a documentação pode ficar lá na ponta, lá na agência, e é tudo online. Além disso, o que levava de 2 dias a 50 dias para dar um resultado para o beneficiário do julgamento, o que vai ser pago, o que não vai ser pago, a gente consegue dar de 1 a 15 dias. Isso é muito mais rápido, isso faz com que o beneficiário receba rapidamente o seu recurso, ou seja, é dinheiro que ele vai aplicar novamente no agronegócio. A importância do LIFT para nós foi validação do problema pelo Bacen, então a gente teve mentorias para poder entender realmente os problemas e as dores do mercado. Claro que uma boa visibilidade junto às instituições financeiras, que ajudaram a gente a fazer pilotos e validar a solução real mesmo. Alguns insights assim, muito legais sobre as tendências, para onde que estava indo, né, as necessidades dessas instituições. E aqui eu vou mostrar algumas delas, inclusive, que já estão no nosso roadmap, estamos trabalhando prototipação e alguns, inclusive, como pilotos. Como, por exemplo, validar defensivos agrícolas que vêm nas notas fiscais, entender se o que foi utilizado pelo produtor realmente foi um defensivo adequado na tecnologia correta para aquela cultura.
índices vegetativos, avaliar via sensoriamento remoto se a lavoura foi realmente afetada por algum problema climático, evitando fraudes e tendo essa resposta em tempo real para o julgador, assim como analisar também questões meteorológicas, né? Então, às vezes, um pedido de cobertura é por conta de uma seca, que na prática você consegue averiguar que não teve seca suficiente naquele período, naquela região, para ser acionado o Proagro. Então, todas essas coisas a gente está colocando a ferramenta para torná-la mais inteligente, mais automatizada e facilitar todo o processo de julgamento e lá na ponta o beneficiário receber mais rápido o seu recurso, melhorando todo o processo do Proagro e, com isso, o processo de crédito rural sendo simplificado em todo o Brasil. Obrigado.